Começando a segunda-feira com imagens que trazem esperança, as vacinas sendo distribuídas por todo o estado. Foram mais de 60 mil que chegaram na semana passada. Larissa Maia, todas elas já foram distribuídas pelos 223 municípios paraibanos, né? Uma esperança em meio a esse aumento de casos. Bom dia. Bom dia, Bruno. A gente está aqui na Secretaria de Saúde do Estado, onde ficam armazenadas as doses, as que sobraram, né? Porque a maioria já foi distribuída para os 223 municípios e aqui ficam as que vão ser aplicadas para a segunda dose e também para a área técnica. É muita ansiedade de todo mundo receber a vacinação e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre o plano de imunização aqui no estado. Obrigado, Larissa. E quem divide a tela com nossa querida Lari é Danilo Tavares e Túlio Lopes. Dão, o que é que você conta hoje? Bom dia. Bom dia, Bruno. Hoje eu vou trazer informações sobre o Disque Aglomeração. Você que é de uma pessoa pode ajudar a secretaria a fiscalizar esses casos. Eu vou passar todas as informações daqui a pouquinho para vocês. Valeu, Danilo. Túlio Lopes, estava com saudade de você, viu? Tava de férias, foi? Bom dia, Bruno. Eu fiquei afastado um tempinho, mas eu voltei e hoje eu vou conversar com a Larissa Tinô sobre relacionamentos abusivos. Fica atento porque essa é uma conversa muito importante. Obrigado, pessoal. E da Paraíba para Santa Catarina, Rubens Felipe, qual o seu destaque de hoje? Oi, Bruno, bom dia. Daqui a pouquinho no Bom Dia Rede B vamos trazer as medidas mais restritivas que o estado de Santa Catarina está adotando para tentar frear o avanço da Covid-19 por aqui. Aos finais de semana foi decretado o lockdown, apenas serviços essenciais podem funcionar. Daqui a pouquinho a gente vai explicar certinho quais serviços podem e não podem funcionar aqui no Bom Dia Rede B. Tá certo, Rubens, até já. E cadê a música para iniciar essa edição? Então bora começar o Bom Dia Rede B de hoje. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. O toque de recolher na Paraíba segue até o dia 10 de março. As fiscalizações seguem intensas na Praia do Cabo Branco e outros pontos turísticos aqui da capital. Danilo Tavares. Desde a última terça-feira, um decreto tem restringido a circulação na capital paraibana e demais cidades do estado que estejam classificados com as bandeiras laranja ou vermelha, como é o caso de João Pessoa. O movimento aqui na orla de Cabo Branco é bem diferente do que se registrava na semana passada. Essa é a primeira sexta-feira desde o decreto que restringe a circulação nessa região. A orla permanece fechada pelos próximos dias. Até o dia 10 de março ficam proibidas aglomerações nas praias e calçadas situadas na orla de João Pessoa. É permitida a prática de atividades físicas individuais ou em dupla que não envolvam contato físico direto com os atletas. Já a utilização de barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis e serviços de praia não é permitida. Proibição, né, de guarda-sóis, de barracas, de cadeiras, e até o prezado momento a população vem respondendo bem, vem acatando as orientações. O uso dos estacionamentos na orla durante a semana, a partir das 4 da tarde, também está proibido. Sábados, domingos e feriados, a proibição se estende pelo dia inteiro. Os veículos que violarem as regras ficam sujeitos à autuação dos órgãos de trânsito. Magda e Wilton são de Belo Horizonte e já estavam na capital quando o decreto entrou em vigor. Chegamos aqui, estava muito cheia a praia, nós até assustamos, achamos assim uma falta de responsabilidade, porque apesar da gente ter vindo, achamos que estava tudo sob controle. Então estava muito cheio. Achei que nem ia ter carnaval, mas teve, não movimento de carnaval, mas assim, de feriado, né? E aí estava muito cheio e precisou de realmente o lockdown para poder amenizar, né? Porque a lotação dos hospitais, pelo que a gente está sabendo, está muito cheia. Cristina é espanhola e está visitando João Pessoa pela primeira vez. Ela acredita que mesmo com o decreto seja difícil impedir a ida das pessoas à praia. Acho que sim, é uma decisão pela melhoria da saúde das pessoas é boa, né? Mas acho também que vai ser harto complicado para todas as pessoas ficarem em casa, para os quiosques fechar às 4 horas. Hoje é fácil porque é o que falávamos, está com chuva, não está muito lindo, mas no momento que a praia fique lotada, as pessoas acho que vão ficar na praia mesmo, tá? Que os quiosques fiquem fechados.
Pois é, são medidas mais rígidas que estão sendo adotadas não só aqui na Paraíba, como também em outros estados. Vamos voltar a falar com ela, Larissa Maia, que vai falar da vacina do... Eu tô adorando essa trilha sonora aqui. Larissa, contigo. Bom dia, Bruno. Como eu falei, a gente está na Secretaria de Saúde do Estado e semana passada chegaram mais de 60 mil doses de vacina contra coronavírus aqui para o Estado. A gente está aqui com a coordenadora de imunização do Estado, Ziane Queiroga. E Ziane, primeiro conta para a gente, quem é o público que vai receber essas novas doses? Para esta quinta remessa de vacina, nós estamos destinando ao público idoso entre 80 e 89 anos, equivalente a 69,6%. E quem define esse plano de imunização? São os municípios, é o Estado, como é? A execução da vacina, ela é a cargo dos municípios. Então, os municípios é quem traçam suas estratégias e planejam suas ações para a oferta da vacina dentro deste público prioritário, que é determinado pela Secretaria de Estado em comum acordo com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Existe um balanço de quantas pessoas já foram vacinadas aqui na Paraíba? Nós temos já mais de 130 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e iniciando agora o esquema da segunda dose de quem tomou a vacina do laboratório Butantan. Entendi. E existe previsão de quando vai chegar mais vacina? E também a Secretaria de Saúde do Estado, ela tem uma meta para atingir? Como é isso? Nós não temos previsão, o Ministério ele não nos repassa esse cronograma de entrega. Apenas na semana que está chegando a vacina é que nós tomamos o conhecimento, inclusive de quantidade de doses a serem distribuídas. E a meta da vacinação da campanha de Covid é 90% do público prioritário, incluindo todos aqueles grupos que estão no plano nacional e no estadual. A gente viu que no início da vacinação, a gente viu muito essa questão de fura-fila. A gente sabe que todo mundo está ansioso para tomar a sua dose, mas tem que esperar o momento certo, né? Sim, a recomendação do Ministério e do Estado, assim como a informação registrada, ela deve ser naquele usuário que faz parte dentro do grupo prioritário, né? Registrando inclusive o CPF da pessoa que está sendo vacinada. Então, os órgãos de controle, inclusive, estão atentos e fiscalizando constantemente essas situações. E mesmo após ser vacinado, também tem que continuar tomando os cuidados de usar máscara, álcool em gel. Sim, sim. Independente de se tomar a vacina, todos os cuidados eles devem ser mantidos. A lavagem das mãos, o uso do álcool, a máscara, a não aglomeração, né? Então elas devem continuar sendo seguidas. Obrigada, Ziane. É isso, Bruno, o recado está dado. Todo mundo está ansioso aí para levar essa furadinha, mas a gente está esperando o nosso momento, a nossa faixa etária. Vamos respeitar a faixa etária que está sendo aplicada agora a vacinação e esperar que o Ministério da Saúde envie mais doses. Volto com você. Exatamente, Larissa. Daqui a pouco chega a nossa vez. Muito obrigado pelas informações. E como eu disse no início do programa, os novos protocolos de enfrentamento à Covid-19 aqui na Paraíba incluem o fechamento de bares e restaurantes até às 4 da tarde para atendimento presencial. O delivery retirada no balcão pode funcionar até às 9 da noite. O repórter Dano Tavares conversou com alguns proprietários de bares aqui na capital e você confere agora. Com o aumento dos casos de Covid-19 e uma grande lotação no número de leitos em João Pessoa, o governo do estado e a prefeitura publicaram decretos que, em conjunto, restringem o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Com o novo decreto estadual, nos próximos 15 dias, os bares e restaurantes da capital paraibana estão impossibilitados de funcionar a partir das 16 horas, a não ser que seja para takeaway, que é a retirada do pedido no estabelecimento, ou entregas em delivery. Mas muitos proprietários têm reclamado que muitos clientes ainda não têm aderido a esse serviço. Nelson é um dos proprietários afetados pela medida. O quiosque na Orla de Cabo Branco teve que passar de 10 para 3 funcionários em virtude do novo horário de funcionamento. O meu bar ele era aberto até às 0 hora, né? Eu tinha um torno de 10 funcionários e agora reduzi, só fiquei com 3, mandei 7, tive que... Infelizmente, eu não tenho como conseguir trabalhando de 7 da manhã até 4 da tarde. A exposição do meu bar é essa aí, ó, tudo fechado. Não tem exposição a mínima de você manter 10 funcionários
no estabelecimento trabalhando até somente às 4 horas da tarde. Os estabelecimentos que já funcionavam com o serviço de retirada seguem normalmente, mas os funcionários alertam para um fluxo menor de clientes devido à restrição de circulação. Deu uma queda grande. O funcionamento de vocês aqui era mais durante o dia ou era durante a noite? Durante a noite era melhor. O fluxo de pessoas era bem maior, mais forte? Durante o dia só saíam umas coisinhas, mas de noite recompensava. E aí agora o empreendimento fica prejudicado? Fica, um pouco fica, porque depois das 9 mais ou menos ficavam as coisas. Às 9 e pouco eu fecho. Obrigado, Danilo, pelas informações. E em Santa Catarina, protocolos mais rígidos também estão. O governo anunciou lockdown nos finais de semana por aí. Como é que está a situação? Oi Bruno, bom dia para você e todos que estão nos acompanhando neste momento. É isso mesmo, aqui em Santa Catarina, medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da pandemia de Covid-19 foram tomadas. Neste último final de semana que passou e neste próximo que está por vir, lockdown foi decretado em todo o estado, ou seja, somente atividades essenciais podem funcionar. As outras atividades, como comércios de ruas, bares, restaurantes, pubs, salões de beleza, barbearias, piscinas de uso público, parques aquáticos, parques temáticos, zoológicos, shows, casas de espetáculos, casas noturnas, não podem funcionar. Nem mesmo as casas lotéricas, serviços de banco podem funcionar. Nada disso vai poder nestes 2 finais de semana. Além disso, Bruno, outras atividades também foram acrescentadas nessas listas, como também a permanência de pessoas em parques, praças e praias. Atividades da imprensa está liberada também, é considerado um serviço essencial, além de supermercados, farmácias, postos de gasolinas e serviços de saúde. Esses serviços considerados essenciais podem funcionar normalmente, tá certo? Além disso, atividades da indústria podem continuar funcionando seguindo todas as regras que todo mundo já sabe como é que funciona, né, para tentar conter o avanço da pandemia. Então, atividades de indústria ainda pode continuar funcionando. Os municípios, Bruno, têm autoridade de decretar medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia. Além disso, Santa Catarina está totalmente, o mapa de risco do estado está totalmente no vermelho, também totalmente gravíssimo. Os casos de Covid-19 aqui no estado chegaram a mais de 660 mil desde o início da pandemia e as mortes já passam de 7.200 também desde o início da pandemia. A situação está crítica por aqui, Bruno. O que nos resta é esperar esse lockdown passar e esperar esse período difícil passar para que a gente possa continuar a nossa vida de uma forma mais calma, né? A gente volta contigo nos estúdios. Bom dia, Rede B. Pois é, Rubens, muito obrigado pelas informações. E a pandemia também deixou muita gente em casa e com isso as relações se intensificaram, principalmente entre familiares. Só que para algumas pessoas aconteceu o oposto. Túlio Lopes vai falar sobre isso com a gente. Túlio? Tudo bem, Túlio? Bom dia para você. É isso mesmo, Bruno. Eu estou aqui com a Larissa Tinô e ela, psicóloga, vai explicar para a gente como a gente pode perceber e viver bem na pandemia, contra também os relacionamentos abusivos que podem surgir nesse período. Bom dia, Larissa. Bom dia, Túlio, tudo bom? Bom dia, Bruno. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui na pandemia deve estar acontecendo com muitas pessoas, deve ter muita gente se identificando com isso. Os relacionamentos foram intensificados na pandemia, o convívio foi intensificado na pandemia. Todo mundo está vivendo mais tempo em casa, todo mundo está saindo menos. Então isso faz com que alguns relacionamentos se desgastem. Os relacionamentos que já são saudáveis, eles podem se desgastar. E o que pode acontecer também é que a gente começa a perceber dentro da família que existem alguns relacionamentos abusivos. Esses relacionamentos abusivos, eles surgiram com a pandemia? Não. Eles já existiam antes da pandemia. Porém, como o convívio está potencializado, as pessoas estão notando que relacionamentos abusivos existem dentro das famílias também. Então, como é que a gente pode... Quais são os indícios de que a gente percebe se esse relacionamento é abusivo ou não? Primeiro, a gente fica um pouco desconfortável, né? Os relacionamentos abusivos, eles geram emoções desconfortáveis na gente. De angústia, de ansiedade, de culpa, de medo, principalmente o de culpa. A sensação que a gente tem é que a gente sempre está devendo alguma coisa para essa pessoa. Nada que a gente faz é suficiente para atender a necessidade dessa pessoa. Esse é um indício. O outro indício é que a gente fica meio que
pisando em ovos, né? Meio que com medo, com receio do que a gente vai falar, por conta da possível reação exagerada dessa pessoa. Então a gente não fica à vontade, é como se a gente não fôssemos nós mesmos, né? Nesse convívio. E o outro ponto é que essas pessoas, elas geram na gente uma emoção, um sentimento de incapacidade, de insuficiência. É como se a gente realmente não fosse suficiente para aquela relação. É uma relação que é desgastante e que com o convívio ela se torna ainda mais desgastante. É importante frisar que esse grau de comportamento, ele existe em todas as famílias. O problema é quando isso começa a se repetir. Então, se você está passando por isso e identifica isso acontecendo uma vez na sua família, não significa que a sua família tem um relacionamento abusivo. Mas se isso está se repetindo, isso já é um dado para a gente ficar alerta, para a gente ficar atento e observar se a gente está num contexto abusivo ou não. O relacionamento abusivo pode acontecer nas diversas relações familiares, pai, filho, mãe, filho, marido, mulher ou crianças. Sim, bacana você falar sobre isso, porque relacionamento, se existe relacionamento, pode ser que exista relacionamento abusivo, sim. Um dos lados sempre cobra mais e o outro lado sempre cede mais. O relacionamento abusivo, seja entre pai e filho, entre marido e mulher, entre, enfim, irmãos, você nota que não existe equilíbrio nessa relação, não existe reciprocidade, não existe troca. Sempre um dos lados se sente doando mais, enquanto que o outro recebe mais. Então é possível sim, existe em todos esses searas que você mencionou. Como a gente faz uma pessoa que está passando por isso, os primeiros passos para perceber e partir para um ponto de contração? Não é fácil, Túlio, não é fácil, porque diferente da relação abusiva física, a relação abusiva psicológica, ela não deixa marcas aparentes, né? Ela é uma relação simbólica, ela é uma relação que não é concreta, não é palpável. Então, o primeiro ponto é perceber que você está vivendo essa relação abusiva. E esse, às vezes, é o ponto mais difícil. A gente não está preparado. Emocionalmente é doloroso a gente sentir que a gente está numa família abusiva. É mais fácil a gente olhar para fora da família, mas dentro da família é difícil. Então, o primeiro ponto é perceber. O segundo ponto é tentar se afastar fisicamente. Como assim? Não é sumir da vida da pessoa. Praticar estratégias de afastamento que você consiga minimizar esse contato, minimizar esse convívio, de maneira que você até preserve essa relação. Porque às vezes é uma relação que você não pode romper laços, né? Você não pode romper laços com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. E como é que eu faço se eu não posso me afastar fisicamente? Porque na pandemia a gente está dentro de casa vivendo todo mundo junto. A gente tenta se afastar emocionalmente. Como assim? Estabelecendo diálogos com a gente mesmo, estabelecendo os nossos próprios limites, dizendo pra gente, nessa situação eu vou dizer não, nessa situação eu vou aceitar, entendendo quais situações você tolera, quais situações você não tolera, e o mais importante, aprender a lidar com o desconforto de desagradar o outro, porque às vezes a gente não está preparado para lidar com esse desconforto. É isso, um tema importante, porque todos temos relacionamentos e todos temos famílias. E é preciso conviver bem. Mesmo na pandemia, a gente precisa ter cuidado com os relacionamentos abusivos. Obrigado. Para você. Obrigado, Túlio, pelas informações. E na última sexta-feira, João Pessoa ficou debaixo d'água, literalmente. Foram 145 milímetros de chuvas em apenas 8 horas. Mais que o esperado para todo o mês de fevereiro. Danilo Tavares. A cidade de João Pessoa foi atingida por uma tempestade na última sexta-feira. Diversos pontos de alagamento foram registrados pela capital. Em alguns locais, muros chegaram a desmoronar e o asfalto cedeu, como aconteceu no terminal rodoviário da cidade, localizado no bairro do Varadouro. O trânsito ficou prejudicado. Além de desvios em algumas vias principais por causa dos alagamentos, semáforos pararam de funcionar, o que prejudicou a vida dos motoristas. Os principais pontos de alagamento foram na Avenida Dom Pedro II, no Viaduto do Cristo, na Avenida Bancário Sérgio Guerra, nos Bancários, e na Avenida Epitácio Pessoa. Além disso, foi confirmado o deslizamento de uma barreira entre os bairros do Roger e Padre Zé. O grande volume de chuvas é uma das preocupações constantes dos moradores do bairro do São José.
A cheia do rio Jaguaribe preocupa de um lado, enquanto o receio de um possível deslizamento de terras aflige do outro. Todo ano é essa coisa assim, essa chuva. Tudo alagado. É horrível. Aí um lado é o rio, um lado é barreira. Eu moro do lado da barreira, tá vendo? Quem mora no lado da barreira acaba ficando com medo de deslizamento. A minha casa está toda molhada, as paredes. Toda cheia de goteira. Aqui no bairro do São José é uma reclamação constante dos moradores. Pelo menos uma vez por ano, quando a chuva aperta, é essa situação que a gente se encontra. Como a gente conversou agora com Dona Fátima, aposentada que mora nesta casa sozinha. E ela fica muito receosa, principalmente quando chove à noite. Eu moro sozinha e eu tenho problema de marca-passo. Inclusive, quando eu vi água subindo já quase aqui dentro de casa hoje, eu sozinha, a minha pressão alterou. Ficou lá em cima da minha pressão. Aí estou aí nessa situação. Maria José já teve todos os móveis perdidos por causa das enchentes em 2019 e receia que isso ocorra mais uma vez. Essa casa todo ano enche d'água. Eu perco tudo, eu fico sem nada. Todo ano lá vai comprar as coisas de novo, minha casa enchendo d'água. Esse ano, daquela enchente, lembra daquela que faz 2 anos? Encheu até ali na sapato da casa. Encheu. Então eu fiquei sem nada, meu filho. Fiquei, sabe como uma pessoa com a roupa do couro? Foi como eu fiquei. E sofrendo esses anos todos. Pois é, situação complicada. Intervalo agora. Daqui a pouquinho você vai conhecer um projeto social que ajuda moradores em situação de rua aqui em João Pessoa. A gente volta já. Da Europa Internacional, da nossa capital, os destaques no jornal. Integrando a Paraíba através da notícia, somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta e já vamos falar com ele, o aniversariante da semana, Danilo Tavares, que vai trazer informações sobre um número disponibilizado pela Prefeitura para denúncias de aglomerações. Danilo! Bom dia, Bruno. É isso mesmo, o número é 160, mas esse ano a gente não vai sair, é por uma causa nobre. De acordo com um decreto estadual, nos próximos 15 dias todo mundo deve se resguardar, principalmente em casa, a partir das 10 da noite. E os restaurantes e bares que servem comida e bebida devem funcionar até às 16 horas. Após isso, a gente sabe que só para entrega. Então, caso você verifique que isso não está acontecendo, você que é da população aqui de João Pessoa, você pode denunciar através do número 160, o Disque Aglomeração, que é vinculado à Secretaria de Saúde. Eles vão estar com técnicos e profissionais todos lá paramentados e prontos para fiscalizar. Caso isso aconteça, seja verificado em um estabelecimento, é a vigilância sanitária que vai ser encaminhada até o local. Se a denúncia for verificada que acontece em locais públicos, é a Polícia Militar que entrará em ação. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde aqui da capital paraibana, Aline Grise, ela explica que o atendimento é feito pela Ouvidoria da Saúde, que encaminha a denúncia ao órgão competente. Em seguida, uma equipe é enviada até o local para a verificação dessas denúncias. Então, caso você verifique, pode ligar através do número 160. Não deixe de denunciar e continue em casa. Muito obrigado. É com você, Bruno. Muito obrigado, Danilo, pelas informações. Feliz aniversário antecipado. Aniversário hoje também da minha mãe, Ana Lisboa. Te amo muito, viu, mãe? Vamos falar agora sobre... Qual câmera? Essa. Vamos falar agora sobre um projeto social que vem ajudando moradores de rua aqui em João Pessoa. Hoje a gente vai conhecer um projeto de iniciação solidária muito interessante aqui da capital paraibana. É o Amor JP. Ele é um projeto que surgiu com iniciativa familiar, a partir da Paloma Nataline, que teve a ideia de arrecadar alimentos nessa época de pandemia para fazer doações para pessoas em situação de rua. Eu vi alguns amigos arrecadando alimentos no começo da pandemia, aí foi da onde eu tive a iniciativa de começar também. Aí pronto, aí eu comecei a arrecadar alimentos, só que eu parei. Aí eu estava na feirinha lanchando com minha família, aí foi onde eu vi 2 crianças
que sentaram do meu lado, começaram a pedir ajuda, dizendo que estavam morrendo de fome. Aí dali meu coração apertou. Aí foi onde na mesa mesmo eu disse, eu vou fazer um sopão solidário para os moradores de rua. Daí eu falei com meus amigos, aí a gente começou a divulgar, pedir ajuda na internet. Foi onde a gente conseguiu fazer o primeiro sopão em novembro. Atualmente a principal dificuldade que a gente encontra é o fogão, porque como a gente prepara os alimentos aqui na nossa própria casa, o fogão infelizmente só está funcionando 2 bocas. Aí fica meio difícil de a gente dar tempo da gente preparar tudo, fica naquelas correrias. Então a gente está sentindo muita dificuldade de um fogão. Por isso a gente pede para quem puder doar um fogão a nós, fique à vontade, porque a gente precisa muito de um fogão. Para quem quer fazer alguma doação, encontra vocês onde? Pode estar entrando em contato pelo Instagram, que é o @projetoamorjp. Vocês entrem em contato lá pelo direct e vai estar vendo os nossos contatos lá, que é o meu, da minha irmã e da minha mãe. A ideia aqui, Bruna, é realmente ajudar as pessoas que têm necessidade. E a gente vê que é uma iniciativa familiar. Eu fico muito feliz. E todo mundo que acompanha nossos telespectadores, imagino que também, em ver uma família empenhada em ajudar as pessoas que mais precisam. Parabéns pela iniciativa, belíssimo projeto. Vamos ajudar então, né, pessoal, a manter este excelente projeto aí que vem ajudando várias pessoas em situação de rua. O Bom Dia Rede B vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira tem mais com Matheus de Souza. Segunda-feira, 9 da manhã, comigo também. Tchau, tchau, pessoal. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico.